Se você pensar bem, o que poderia ser mais assustador do que zunir no ar a mais de 900 km por hora em um grande tubo de alumínio pressurizado a 10 km de altura, onde o ar exterior é fino demais para se respirar e a temperatura é menor que 40 graus negativos? Bem, ei, conte comigo. Qualquer uma dessas coisas é perigosa por si só, e os voos comerciais incluem todas elas ao mesmo tempo. Não é de se admirar que milhares de pessoas tenham medo de voar. A única proteção é uma fina camada de metal. Mas os aviões são realmente tão perigosos? A boa notícia é que as estatísticas estão do lado da aviação. Elas provam que os aviões são o meio mais seguro de viajar. As companhias aéreas nos dizem que é 1000 vezes mais seguro voar do que dirigir e que a parte mais perigosa da sua viagem está no caminho até o aeroporto. Como isso é possível? Bem, vamos verificar e tirar nossas próprias conclusões. Aviões ao redor do mundo fazem 138 mil voos por dia. 48 milhões de voos por ano transportam 5 bilhões de passageiros. Um acidente de avião acontece a cada 16 milhões de voos, em média, e cerca de 500 pessoas não sobrevivem em todos os acidentes que ocorrem em um ano. Analise isso e você descobrirá que há uma chance em 10 milhões de não se chegar ao destino. Em comparação, cerca de 1,5 milhão de pessoas sofrerão um acidente de carro e não se safarão a cada ano. As estatísticas de acidentes nas estradas dizem que cerca de 3.300 pessoas perdem suas vidas em acidentes de carro diariamente. Além disso, 20 a 50 milhões de pessoas se ferem em acidentes de carro todos os anos. Alguns teimosos podem contradizer nossa comparação, porque há muito mais carros no mundo do que aviões, e a distância total que eles percorrem é muito maior do que aquela que os aviões cobrem. Ainda assim, se você fizer cálculos super complexos de quilometragem por passageiro, um avião será mais seguro que um carro. Existe um mito de que não há chances de se sobreviver a um acidente de avião, mas isso tem pouco a ver com a realidade. Os aviões estão sendo construídos por pessoas que são especialistas em aerodinâmica e forças gravitacionais. Vamos olhar as estatísticas novamente. Houve 568 acidentes de avião nos Estados Unidos entre 1983 e 2000. O número de pessoas que não sobreviveram foi de apenas 5% de todos os passageiros que estavam a bordo. Mesmo se não levarmos em conta acidentes leves, mas apenas acidentes graves que envolvam atingir o chão, danificar a fuselagem e incendiar o avião, o número de pessoas que sobreviveram é de cerca de 50%. Jatos particulares são menos seguros que os comerciais, porque há menos precauções de segurança e os pilotos não precisam passar por uma triagem tão rigorosa. Outra crença popular é que viajar de trem é o meio de transporte mais seguro. Mas as estatísticas revelam que o número de acidentes de trem é muito mais frequente do que na aviação. Só que eles não causam tantas baixas e não recebem tanta cobertura da mídia. Qualquer acidente de avião, mesmo envolvendo um pequeno jato, atrai imediatamente a atenção da mídia. Catástrofes aéreas sempre chegam às notícias e são muito discutidas por um bom tempo. São dezenas de relatos, opiniões de especialistas, fotografias da área do acidente e discussões sobre o conteúdo das caixas pretas. Tudo leva à opinião negativa de que a aviação é um meio de transporte muito perigoso. E, no entanto, investigações de acidentes de avião confirmam que eles geralmente acontecem devido a uma combinação de circunstâncias muito raras que quase nunca acontecem ao mesmo tempo. Isso significa que se um passageiro embarcar em um voo aleatório todos os dias, estatisticamente levaria 21 mil anos para se envolver em um acidente aéreo. As chances de sobrevivência são muito maiores se o avião cair na água, mesmo que as aeronaves não sejam feitas para isso. Especialistas dizem que amerrissar aumenta as chances de sobrevivência em 50%. Os dois medos mais comuns que os passageiros têm a bordo do avião são alguma falha do motor e a turbulência. Vamos ver se há realmente algo a temer. Muitas pessoas pensam que se um motor pifar, o avião cairá. A verdade é que os motores não são exatamente o que mantém o avião funcionando. Todo avião possui um índice de planeio baseado no projeto da sua asa, assim como há também técnicas de pilotagem para descer com uma certa segurança. Vamos tirar o pó da física. Quando um objeto voa pelo ar em alta velocidade, uma zona de alta pressão aparece debaixo dele.
Quanto mais rápida a velocidade, mais forte será a pressão. Se os dois motores estragarem no ar, o que quase nunca acontece, a inércia não permitirá que a aeronave despenque. Ela baixará lenta e gradualmente à medida que continua avançando. Em tal situação, o avião pode deslizar por 50 minutos. Você acha que poderia dirigir um carro se ele tivesse um motor quebrado? Eu duvido. O ar é como uma estrada para o avião. Se você imaginar que o ar é como um bolo com muitas camadas, essas camadas terão densidades, mobilidades e temperaturas diferentes. O ar não é uniforme, pois consiste em diferentes gases. As camadas mais quentes se movem para cima e as mais frias para baixo. É por isso que não há solavancos, como você pode imaginar. O avião apenas se move para cima e depois para baixo. Digamos, após a decolagem, quando o avião subir, o piloto automático diminui a pressão do motor. Nossos corpos perceberão isso como caindo. Você também pode sentir como se estivesse caindo quando o avião nivela a uma certa altura. Na verdade, ele está apenas subindo a cauda para o mesmo nível que o nariz. Quando o avião passa por camadas de ar de densidades diferentes, ele pode começar a vibrar. Isso é o que conhecemos como turbulência. Você pode compará-la a um carro dirigindo em uma estrada esburacada. Você pode estar com raiva porque a estrada é ruim, mas não acha que sua vida está em risco, não é? Provavelmente é isso que os pilotos pensam também. Às vezes, a turbulência pode acontecer quando o céu está limpo ou há poucas nuvens densas. Isso se chama de turbulência de ar claro. Nome inteligente, né? É mais difícil detectá-la antecipadamente, e nesse caso, o piloto não terá a chance de pedir para você ficar sentado antes que o avião entre em uma zona turbulenta. Isso é muito mais previsível quando está nublado e o avião voa acima do mar ou das montanhas. O piloto acende luzes especiais e pede aos passageiros que apertem os cintos de segurança e fiquem em seus assentos. Você já experimentou turbulências graves? Conte-me suas experiências nos comentários. A turbulência é algo comum e geralmente é tão leve que os passageiros quase nem percebem. Uma turbulência intensa não acontece com muita frequência. Embora possa causar desconforto ou até sacudir os passageiros em casos mais extremos, ela não causa danos ao próprio avião. A construção dos jatos modernos deve suportar os ventos mais fortes, de modo que seu casco, motores e outras peças permaneçam intactos. O único momento em que o vento forte pode representar um perigo real é durante a decolagem e a aterrissagem, mas nesse caso, o piloto irá apenas para um aeródromo de reserva. Considerando tudo isso, a coisa mais perigosa que poderia acontecer durante uma turbulência seria se uma bagagem de mão caísse do compartimento e atingisse alguém. É por isso que os comissários de bordo cuidam para que todos os compartimentos estejam bem fechados. Mas quem está no comando de todas as tripulações e pensa em todas as regras de aviação? O sistema de aviação é construído como uma pirâmide. Possui bilhões de dólares, milhões de funcionários e dezenas de empresas. A cabeça dessa pirâmide é a Organização Internacional de Aviação Civil, ou OACI. É a OACI quem faz as regras. Por exemplo, a OACI controla o número de horas que todos os pilotos voam no mundo inteiro. Os especialistas fazem cálculos matemáticos para lidar com o pouso dos aviões, onde a diferença pode ser de apenas 40 segundos entre eles. O serviço e a certificação de aviões e até os padrões alimentares dos pilotos são controlados pela mesma organização. A OACI tem uma regra estrita sobre a alimentação para os pilotos. Todas as refeições para a tripulação são preparadas separadamente. Os dois pilotos não podem comer a mesma refeição. Isso é feito para que o segundo piloto possa substituir o primeiro se ele tiver uma intoxicação alimentar. Afinal, eles são apenas humanos, embora às vezes pareçam mais super-heróis do que pessoas comuns. A pessoa que recebe a alavanca de controle estuda pilotagem há pelo menos 10 anos. Isso é muito mais do que qualquer um precisa estudar para sair dirigindo um carro. Os pilotos costumam falar várias línguas, ter excelentes habilidades em computadores, excelentes reflexos e uma excelente visão. Ao treinar em simuladores de voo especiais, eles precisam resolver situações com diferentes níveis de dificuldade. É por isso que o piloto é capaz de resolver praticamente qualquer problema com a cabeça ou com as mãos. A OACI assume, no entanto, que mesmo os pilotos mais experientes podem cometer erros. É por isso que sempre existe um segundo piloto e outros sistemas de backup.
A única coisa que o piloto precisa controlar sozinho é a decolagem e a aterrissagem. Quando o avião está no ar, fica no piloto automático. Isso não quer dizer que os pilotos não façam nada além de ficarem sentados na cabine durante o voo. Eles estão constantemente em contato com o centro de controle de voo, ajustando o piloto automático se necessário e mantendo tudo sob controle. Tudo isso para tornar o seu voo suave e agradável e levá-lo ao seu destino são e salvo. Agora, se você se sentir desconfortável sentado em seu lugar a 10 km do chão, lembre-se deste vídeo e curta o seu voo. Mas tenha cuidado ao dirigir seu carro até o aeroporto. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, dê um like no vídeo e compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.